E aí, Tavano, tudo certo? Hoje a gente vai ver o nosso último assunto do bimestre, tá? Para fechar aí o nosso ano letivo, né? Porque o quarto bimestre, a última aula, é a última aula do ano. Bom, e o assunto de hoje, ele não está incluso na apostila de vocês, que o nome desse assunto é probabilidade, tá? O que vem a ser a probabilidade? Probabilidade é a chance de algo acontecer, de um evento acontecer. É a relação entre os casos possíveis e casos favoráveis. Na verdade, é o contrário, entre casos favoráveis e casos possíveis. Tá? Dentro de possibilidades que você tenha de algo acontecer, você vai ver quais são as chances de o que você quer, o que você está estudando, aconteça. Isso está relacionado com estatística? Tá. Tanto que muitas vezes, em muitos livros, eu lembro que quando eu estudei era assim, tinha um capítulo de probabilidade e estatística. Eram juntos. Só que era muito difícil que nesses livros mostrassem que as duas coisas se relacionam. Por exemplo, eu mesmo tenho um livro de outra escola que eu trabalho, livro que eu tenho aqui para estudo meu, que os capítulos vêm assim, mas eles não se as coisas não se relacionam. Por que não se relacionam? Vamos lá. Probabilidade é essencial dentro da estatística? É. Agora, por que não se relacionam? Porque é o seguinte, quando você vai lidar com probabilidade, você tem que verificar todas as possibilidades, tudo que pode vir a acontecer e tudo que você quer que aconteça, para verificar quais são as chances do que você quer que aconteça venha a acontecer. Só que assim, dentro da estatística, para você verificar algo do tipo, você tem que levar em conta diversas coisas. E o cálculo não é simples. Verificar isso não é simples. Quer ver só uma coisa? Lembra que a gente fazia aqueles gráficos de previsão do que vai acontecer depois? Certo? Por exemplo, imagina que uma empresa está vendo os balanços mensais, né, o faturamento mensal dela durante o ano. Aí a pergunta é a seguinte, será o que vai acontecer em dezembro? Quais são as chances da empresa faturar mais em dezembro? Quando você pergunta quais são as chances, você está perguntando qual é a probabilidade disso acontecer. Tem como calcular isso matematicamente? Tem. Mas como? Você tem que levar em conta um mundo de coisa. Você tem que levar em conta, por exemplo, você tem que estudar o movimento do ano inteiro, você tem que estudar o movimento de dezembro dos anos anteriores, você tem que verificar o que de diferente tem desse ano para o ano passado. Partindo daí, você vai juntar todas essas informações para poder estudar a probabilidade de algo acontecer. Certo? Vamos voltar para o assunto da pesquisa eleitoral. Aqui em Lopes nós tivemos dois candidatos que estavam juntinhos assim, ó. Tanto nas propagandas quanto no dia da votação, né? Ficaram muito próximos. Se houvesse uma pesquisa eleitoral em Lopes, provavelmente eles ficariam próximos na pesquisa, né? Tipo assim, as intenções de voto iam ficar muito próximas. A pergunta é, quais são as chances do candidato A vencer? Quais são as chances do candidato B vencer? Aí você fala assim, não, professor, mas se as pessoas disseram que vão votar no cara, vão votar no cara. As pessoas não mudam de ideia? Quem não ia votar em ninguém não pode passar a votar em alguém? E aí quando você fala de probabilidade dentro da estatística, você tem que levar em conta tudo isso. Como você faz isso? Não sei. Por que eu não sei? Como eu comentei com vocês, existe faculdade de estatística. É muita coisa para ser estudada. É um campo da matemática que tem um estudo próprio especializado em cima disso. Não são coisas tão simples assim. Né? É complicado você lidar com isso. Então, o que a gente vai falar de probabilidade hoje? A gente vai falar de probabilidade, eu vou apresentar a probabilidade a vocês da sua forma mais simples. Você tem que abstrair. Tá? O que eu falei de probabilidade para vocês, vamos comparar um gráfico de PS4. E o que a gente vai ver de probabilidade aqui, você imagina um gráfico de Super Nintendo. É o básico. Certo? É o que a gente vai ver hoje. Então, olha só. A gente vai considerar para o nosso estudo de probabilidade aqui eventos simples, ou seja, situações simples, tá? Situações bem simples, em que as possibilidades têm chances iguais de acontecer. Porque ainda tem isso. Na vida real, as coisas não têm chances iguais de acontecer. Tá? Então vamos para o primeiro caso. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui, porque ela está me incomodando, está um pouquinho torta. Pronto. Imagina o seguinte, olha só. Você tem um jogo com 2 dados.
certo? Você tem um jogo com 2 dados. Aí, nesses 2 dados, lá no jogo, fala assim, você só vai avançar se você jogar os 2 dados e tirar um múltiplo de 4. Um múltiplo de 4. Tá bom. O que você vai ter que fazer para saber qual é a probabilidade de eu jogar 2 dados e tirar um múltiplo de 4? Primeiro, vamos moldar a situação. A gente vai imaginar que esses 2 dados eles estão em condições iguais. Como assim? Os 2 dados são idênticos, têm o mesmo peso. Se um tem uma falha de estar quebradinho de um lado, o outro também vai ter. E quando eu jogar os dois são jogados na mesma força, na mesma intensidade, são jogados iguais. É assim que a gente vai lidar com a probabilidade. Aqui, tá? Com situações iguais. Antes de eu entrar nessa situação, eu queria propor a vocês um experimento. É um experimento cansativo, mas eu queria propor esse experimento. Pega uma moeda e uma folha de papel. Nessa folha de papel você vai anotar assim, ó. Jogada 1, jogada 2, jogada 3, por aí vai. O que eu vou propor você a fazer? Senta uma mesa, uma mesinha reta, pega essa moeda e joga. Jogada 1. Anota qual foi a parte da moeda que ficou virada para cima. Depois pega essa moeda de novo e tenta jogar igual você jogou na primeira. Isso é muito importante. Tenta jogar igual você jogou na primeira jogada. Com a mesma força, indo da mesma altura. Tenta jogar igual. Anota o que saiu na jogada 2. Jogada 3. Faz isso quantas vezes você puder. Perto de 100 vezes. Não estou brincando, é sério. Perto de 100 vezes. Você vai reparar o seguinte. Quanto mais você aumentar o número de jogadas, mais a quantidade de caras e coroas vai ficar parecida. Pode ser que nas 5 primeiras vezes você tenha mais coroa do que cara. Mas conforme você aumenta a quantidade de jogada, essas quantidades de caras e coroas ficam cada vez mais parecidas. Isso é um experimento. Você está vendo que se você jogar a moeda do mesmo jeito todas as vezes, ela tem chances iguais, cada vez mais iguais, de cair para cima ou para baixo. Como a moeda tem 2 caras, ela tem metade das chances de cair para cima e metade das chances de cair para baixo. Por que eu posso dizer que tem metade? Porque olha só, o experimento vai te dizer isso. Quanto mais você jogar, mais esses valores vão se aproximar. A quantidade de cara e a quantidade de coroa. Então a ideia é o quê? A ideia é você entender que em algum momento você vai ter a mesma quantidade, vai ter chances iguais. Mesma coisa o dado. O dado tem 6 lados, certo? Se você jogar ele diversas vezes, você vai ver que a quantidade de 1 vai ser mais ou menos a mesma quantidade de 2. Vai ser mais ou menos a mesma quantidade do 3, do 4, do 5 e do 6. Quanto mais você jogar, mais essas quantidades vão se aproximar. Por quê? Porque o dado é todo igualzinho, os lados dele. Certo? Essa é a ideia da probabilidade. E aí, estudando isso ao longo dos anos, claro que não foi agora, foram muitos anos atrás, as pessoas descobriram que tem como calcular isso. Gente, esse cálculo, ele não é certeiro, ele é uma previsão. Tá? Então, quando eu vou prever, se eu jogar um dado, qual é a chance de cair um múltiplo de 2? Qual é a chance de cair um número ímpar? E por aí vai. É uma previsão. O que é a previsão do tempo? É um cálculo de probabilidade que envolve infinitos fatores. Envolve o vento, envolve tempo, envolve um monte de coisa. Quem calcula isso, calcula com computador, com um monte de coisa. Mas é cálculo de probabilidade. Essa é a previsão do tempo. Não vê que o pessoal erra? Ó, tem 70% de chance de chover. Ou seja, tem 30% de chance de não chover. Não é isso? Se tem 70% de chover, 30% de não chover. E não tem vez que não chove? Por quê? Ora, tem chance de não acontecer. Se tem chance de não acontecer, pode não acontecer. É só uma previsão, não é certo. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui só para ver como é que funciona. Olha só. Imagina que você tem um jogo lá de 2 dados e que em determinado momento o jogo fala para você assim, ó, para avançar para a próxima casa você tem que tirar um múltiplo de 5. E como é que funciona? Você joga os 2 dados idênticos, os dados de 6 lados, os 2 dados são idênticos. Você vai jogar os 2 juntos, da mesma forma, e aí a soma dos números tem que dar um múltiplo de 5. Como é que eu vou calcular isso? Primeiro a gente vai ver as possibilidades,
certo? Então olha só, vou fazer um quadrinho aqui e você preenche ele. Eu vou dar uma pausa para não comer o tempo do vídeo e preencher. Ó, aqui vai ser o dado 1 e aqui vai ser o dado 2, tá? E no meio a gente faz as combinações. Então o dado 1, ele vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dado 1 vai de 1 a 6, certo? É um dado comum. O dado 2, ele também vai ter, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dado 2 também vai do 1 ao 6. O que eu quero aqui? Eu quero preencher com as somas. É isso que eu quero fazer. Ó, se eu jogar os dois dados e os dois caírem com o número 1, vê se dá para entender essa tabelinha que eu estou fazendo aí. Aqui, ó. Se o primeiro dado cai em 1 e o segundo dado cai em 1, eu vou ter 2. O primeiro 1 e o segundo 2, eu vou ter 3, né? Vai ser assim, ó. Ah, se o primeiro dado cai em 2, o segundo cai em 1. 2 mais 1, 3. 2 mais 2. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu falei que ia dar uma pausa, não vou nem dar essa pausa. Ó. É isso? Pronto. Então, olha só. Se eu for verificar todas as possibilidades que eu tenho de soma com dois dados, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 possibilidades. Então, meu total de possibilidades são 36 possibilidades, certo? Se eu jogo dois dados, eu posso combinar 6 lados de um com 6 lados do outro. São 36 possibilidades. Agora, quantos aqui são múltiplos de 5? Vamos ver. Só olhar quem está na tábua de 5. 1, 2. Ah, não, desculpa. Tem que contar todos juntos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 possibilidades em que os caras são múltiplos de 5. Ah, professor, mas você contou um monte de 5 e um monte de 10. Sim, mas olha só. Esse 5 aqui, quem está fazendo é o 4 com 1. Esse 5 quem está fazendo é o 3 com 2. São possibilidades diferentes, vai dar o mesmo valor. Show! Mas são possibilidades diferentes. Tá? Aí você fala assim, ah, professor, mas olha só. Aqui tem o 2 com 3, dá 5. E aqui tem o 3 com 2, que dá 5. Maravilhoso. Mas pensa comigo. 3 daqui com 2 daqui é uma combinação diferente do contrário disso. Eu tenho dois dados. É só você imaginar dados com cores diferentes. Você tem um dado preto e um dado branco. O preto sai 2 e o branco sai 3. É diferente do preto sair 3 e o branco sair 2. Certo? São coisas diferentes. Por mais que sejam os mesmos números, são dados diferentes que estão dando esses números. Então eu vou ter que contar essas possibilidades. Então olha só. Essa tabela não é regra na probabilidade. Eu criei ela como estratégia para contar o que eu vou ter. Ela não é da probabilidade, ela é desse problema aqui. Específico desse problema. Tá? A gente criou ela como estratégia de resolução. Então, quantas possibilidades eu vou ter mesmo de múltiplo de 5? Nem sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Então, ó, os casos favoráveis são 7. 7 casos favoráveis. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, eu quero saber a chance de eu jogar esses dois dados. Qual é a probabilidade de eu jogar esses dois dados e dar isso aqui? E dar um múltiplo de 5? Probabilidade não é porcentagem? E como é que a gente calcula a porcentagem mesmo? Ah, a gente calcula a porcentagem assim, ó. Divide aqui. Quanto é que vai dar essa divisão? É só isso, cara? É só isso. Você só vai fazer isso. Aí você vai achar uma porcentagem. Você vai achar exatamente isso aqui, ó.
19,4... Não, desculpa. Se dividir, você vai achar 0,194 dízima. Lembra? Porcentagem anda duas casas, né? 19,4 dízima por cento. Essa é a chance de cair um múltiplo de 5 ali. Tá? Porque eu contei todos os múltiplos de 5 e estou vendo ali. Aí se eu te pergunto assim, se eu jogar dois dados, quais são as chances de cair um número par? As chances de cair um número par sem contar todos os números pares que tem ali. O total ainda é 36, são 36 possibilidades. Desculpa, quantos números pares tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 por linha, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, eu tenho 18 números pares aqui. Do 2 até o 36 eu tenho 18 números pares. Então aqui eu vou ter, ó. Se eu tenho 18 números pares para 36 possibilidades, o que eu vou ter? 18 dividido por 36 vai dar o quê? Isso é mole. Ou 50%. Ou seja, se eu jogar dois dados, eu tenho metade das chances, eu tenho 50% de chance de tirar um número par. Se eu jogar dois dados juntos. É isso. Isso é probabilidade. Tá? Falando assim, do jeito mais bobo possível. Mais simples. Eu acho isso legal. Só que assim, isso aqui... Aí, vê o que eu falo com vocês. Ó. Vocês vão ver um assunto no ensino médio chamado combinatória. O que é combinatória? É você montar, de fato, combinações de coisas. Certo? Tipo, por exemplo, quantas placas de carro diferentes eu posso montar com esses espaços? A placa de carro agora é misturada, né? Mas antes eram 4 números e 3 letras. Não sei se era nessa ordem. Eu tinha 4 números e 3 letras. Quantas possibilidades são de montar uma placa assim? Aí ia ter uma quantidade enorme de placas que você pode montar com essa possibilidade. Aí se eu falo para você assim, não, eu quero as possibilidades do seguinte, não pode repetir o número. Aí é outro valor. Combinatória está diretamente relacionado com probabilidade também. E diretamente relacionado com estatística. Para você ver que são assuntos grandes. Uma coisa se relaciona com a outra, mas são coisas que a gente estuda separado. Estatística você vê no 8º ano. Probabilidade você vê no 7º, eu estou mostrando para vocês no 8º. Lá no 1º ou no 2º ano vocês vão ver isso aqui. É tudo separado. Tá? Tenho para mim que a gente deveria começar a ver isso junto. Mas não sou eu que decido. É o governo. Tá? Mas para vocês entenderem que isso aqui é uma coisa grandiosa demais. Probabilidade é uma coisa muito grande. Não é tipo só isso. Claro, isso aqui faz parte da probabilidade. A gente está calculando a probabilidade. Mas não é só isso. Tá? Um outro exemplo clássico é aquele que é tipo bingo, né? Mais ou menos igual ao bingo. Essa questão assim que eu vou botar agora, tem muita questão dessa, tipo muita questão dessa em concurso. Muita questão dessa em concurso, você não tem ideia, tá? Imagina que é tipo um bingo de cores. Já viram Mondi e companhia que tinha aquela brincadeirinha que era o carro preto, o carro vermelho, o carro amarelo? Lembra que tinha isso? Aí tirava a bolinha com a cor colorida, né? Aquilo aí dá pra você brincar de probabilidade. Como é que seria aquela probabilidade? Olha só. Imagina que você tem, vamos botar 3 cores de bolinha, pode ser? Que nem a gente falou. E todas elas, a princípio, têm a mesma quantidade, certo? Todas elas têm a mesma quantidade. Então, vou ter aqui, ó, 5 bolinhas amarelas, 5 bolinhas pretas e 5 bolinhas vermelhas. O total são 15. Não é isso? Se eu pergunto para você assim, ó, qual é a probabilidade de eu girar aquela grade e sair uma bolinha amarela? Qual é a probabilidade? Bom, o total de bolinhas é 15. Eu quero amarela. Quantas bolinhas amarelas tem? 5. Então, tenho 5 casos favoráveis para 15 casos no total. O que eu vou fazer? Então a probabilidade da bolinha amarela
é 5 para 15. 5 dividido por 15 dá uma dízima periódica. Dá isso aqui. 0,3 dízima. Ou 33,33%. Né? Dízima isso aqui. Todas elas vão ter a mesma probabilidade. Claro, o jogo acabou de começar, tem que começar com todo mundo igual. Todo mundo vai ter a mesma probabilidade. Se somar tudo, vai dar 99,99999%. E a gente já viu ano passado que o 9 dízima é igual a 1, né? Eu já mostrei para vocês ano passado isso. Tá? Tá aqui. Agora vamos supor que em dado momento o jogo vai andando. O jogo está andando. E aí já saíram 2 bolinhas amarelas. Agora tem 3. Já saiu uma bolinha preta. Agora tem 4. E já saíram 3 bolinhas vermelhas. Agora tem 2. O jogo já está andando. Já está andando. Já saíram bolinhas aqui. Agora o meu total de bolinhas é o quê? 3 com 4, 7. Com 2, 9. Se eu pergunto para você assim, ó, nessas condições aqui, nessas condições, qual é a probabilidade de eu girar a grade e sair uma bolinha vermelha? Casos favoráveis, casos totais. Qual é a probabilidade? Isso aqui é a fração geratriz, né? Denominador 9. A probabilidade é essa aqui. 0,2 dízima. Ou 22,2 dízima por cento. Ah, tá. Mas se eu quiser saber nessas condições a probabilidade da bolinha preta. Fração geratriz, né? Denominador 9. Ah, mas se eu quiser a probabilidade da... Certo? Se você somar tudo, vai dar 100%. 22 com 44 dá 66. 66 com 33 dá 99. Aqui são os meus valores, né? 99,99999. Tá? Essa aula foi só para te dar ideia de probabilidade. Os exercícios que tem para vocês fazerem são tranquilos. Tem uma questão que você tem que pensar um pouquinho, mas não é nem pensar para armar. É pensar porque tem algumas coisas que você faz antes. Coisas essas que você já conhece. Achar porcentagem, essas coisas. Tá? Então, a ideia de probabilidade que eu queria te dar hoje era essa. Beleza? Deixamos aí.